Querido amado Deus, tua palavra diz que tudo há um propósito, em todas as Aleluia. coisas. Verdade. E além disso, eu fico maravilhado as multiforme graça que o Senhor tem agido nesses últimos tempos. Aleluia. Eu Verdade. te louvo por esta forma de evangelizar, de Aleluia. o evangelho chegar às pessoas. E esse momento agora que o Senhor use minhas palavras, Amém. porque elas não são convencedoras, mas através do teu Espírito, elas se tornam palavras que possam levar à reflexão Aleluia. e o teu Espírito converter as pessoas. Te louvo pela vida de Cristo, que a tua boa mão permaneça sobre ela, Luiz, seu esposo, todos que estão aqui. Aleluia. E aonde esta imagem chegar, este som chegar, que também chegue a tua graça, Amém, misericórdia, Senhor. alcance pessoas necessitadas de ouvir e de ser transformada através da palavra do Evangelho. Então, muito obrigado por esse tempo. É a minha gratidão, Senhor. Em teu nome oramos, Jesus. Amém e amém. Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando. Para a glória de Deus, eu irei deixar para você meditar na palavra do Senhor, na inerrante palavra de Deus, um versículo que está no livro de Jó. Jó, no capítulo 42, e o versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Amém? É muito importante lermos a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor noite e dia. Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos na Igreja Quadrangular de Vitória da Conquista, no bairro Patagônia, esse templo maravilhoso que o Senhor deu a honra de estar sob a liderança do pastor Luciano Ribeiro, não é isso, pastor? Isso, sim, sim. Antes de mais nada, eu quero te agradecer Amém. por ter aceitado conversar conosco, falar um pouco sobre a tua vida, o que Deus tem feito na vida do Senhor. Amém. Viu? Muitíssimo obrigada. Eu sei que o Senhor é muito corrido, mas cedeu, né, para a gente essa bênção. Quero te agradecer muito, bom. pastor. Hoje nós queríamos ouvir um pouco mais sobre Luciano. Quem é Luciano Ribeiro? Né? Além de ser pastor, como iniciou a sua história com Deus? Se o senhor já nasceu em berço evangélico, ou se teve um encontro com Deus logo, né, em que idade? E queríamos ouvir aquilo que Deus colocar em teu coração. O senhor pode começar lá atrás, falando da sua infância, da sua família. O senhor fica à vontade para se expressar. Tá bom, pastor? Olá, que bom, Cristiane. Eu fico feliz pela oportunidade Amém. de estar no Pode Crer, né? Pode crer. Pode Crer. E eu sei que esse tempo vai ser precioso, Amém. tanto para nós quanto posteriormente. Verdade. E o texto foi muito bem colocado, porque Jó, ele entendia o propósito de Deus em todas as coisas. Verdade. E eu passo nesse tempo a entender o propósito de Deus, lembrando da minha infância, lembrando de quando o Evangelho chegou na minha casa, como e quando, a forma que o Evangelho chegou na minha casa, porque a minha casa não era fácil chegar ao Evangelho. Havia barreiras ali espirituais muito fortes, né? Pactos, orgias. Então, muitas coisas que eram barreiras muito fortes para a entrada do Evangelho. Por exemplo, a coragem dos missionários, das missionárias, das pessoas que adentraram para falar do Evangelho. A minha avó e as minhas tias, elas foram muito corajosas. Quem dera nesse tempo, a gente precisa de pessoas como há alguns anos atrás eu percebi isso. Pessoas que desbravaram, não olharam para as dificuldades, mas eles avançaram, Amém. levando a palavra de salvação na minha casa. Depois que esse evangelho chegou na minha casa, eu me lembro que eu tinha ali aproximadamente de 8 para 9 anos, e eu comecei a vir à igreja. Minha mãe, né, a minha avó, minha vozinha começou a me levar para a igreja. Eu fui criado por ela, aí é outra história que depois, em outra oportunidade, mas a gente diz, vó é mãe duas vezes, Verdade. e a minha mãe que me gerou, ela
é grata a Deus pela minha avó ter me conduzido, porque a minha avó ela tinha alguns princípios e ela gostava muito de me ver na igreja, mesmo ela tendo a sua vida, né, a condução da sua vida de outra forma, mas ela queria que eu estivesse na igreja. Sim. Então ela sempre lutou. Então, garoto, ela me levava para a igreja. Eu lembro, eu comentei um dia desse, Cristiane, eu lembro até o cheiro do óleo da unção, porque no final de todos os cultos ali, depois da liturgia do culto, ali no finalzinho tinha unção com óleo, né? E eu recebia aquela unção nas mãos, na testa, e para garoto ainda, para mim aquilo era algo muito assim, não, recebia a unção, Não entendia direito, não mas entendia, recebia, mas né? recebia a unção, Amém. e aquele cheiro da mirra ali, Sim. ele ficava ali comigo. Então eu carregava aquele perfume e aquela unção, mesmo sem perceber o grande valor daquela unção, mas eu carregava aquela unção. Isso foi passando. Eu fui me envolvendo, né, ali no Evangelho, e aí veio a adolescência. Na adolescência foi uma crise, né, aquela crise. Eu descobrindo aonde eu morava, descobrindo aonde eu precisava, as pessoas que eu precisava estar, né, no dia a dia, na escola. E eu olhava assim, hoje, na verdade, hoje, todas as vezes que eu olho para a minha infância, para aquele período, eu disse, Senhor, mas foi tão difícil, mas Deus supriu em todos os momentos. Ele vinha com aquela graça, aquela paz. Tem algumas coisas que eu lembro, né? Como eu fui criado sem um pai, né? Não tinha paternidade ali, mas a minha avó ela fazia o papel de pai, de mãe e estava sempre presente. Mas eu lembro que ela sempre investiu em mim como um tesouro, assim, algo, um depósito muito bem feito. Amém. Ela sempre queria que eu estivesse envolvido com as coisas da igreja. Amém. Era um retiro, não, você vai para o retiro. Glória a Deus. Né? E sempre os retiros era no Micareta e o retiro. E eu querendo ir para onde? O Micareta, é claro. Né? Mas a minha avó, retiro. Glória a Deus. E quando eu chegava no retiro, eu esquecia do Micareta. Olha só. Eu era envolvido pelo retiro. Amém. Envolvido com aqueles irmãos. Glória a Deus. E eu comecei a perceber que havia um valor diferente ali. Eu comecei a perceber que havia um valor diferente ali. Sim. E eu comecei a perceber aquilo de eu preciso me envolver mais. Sim. A minha avó, ela está me colocando em uma boa condução. Sim. Ela está me colocando assim em um bom trilho. Ela me quer nesse trilho. Ela quer coisas boas para mim. Ela não quer coisas ruins. Porque hoje, geralmente, alguns adolescentes, eles imaginam que os pais querem tirar a oportunidade deles de curtir a vida. E eu não. Eu comecei a perceber que ela queria o melhor para mim. Amém. E eu comecei a me envolver, né, nas coisas de Deus. Amém. Eu queria estar na igreja. Eu tinha o meu momento do futebol, tinha. Eu passei a gostar de uma capoeira também ali. Eu tinha vontade do karatê, mas a capoeira era mais estava mais no alcance, né? Eu costumo dizer que era o custo-benefício. Era um saco de açúcar, aquele branco, aí lavava, e a costureira fazia a calça. E a gente comprava camiseta. Era tudo mais prático. Eu ficava vendo alguns colegas assim com kimono, que era o karatê. Sim. Mas, meu Deus, karatê naquela época ali, só o kimono era um ano de trabalho. Verdade. E aí, Cristiane, eu fazia tudo isso, futebol, lazer, mas na hora de ir para a igreja, começava a bipar o relógio, porque ela mandava me buscar, aonde eu tivesse. Falta 10 minutos para o futebol acabar, então termine e vem. Que maravilha. Então já tinha uma pessoa que fazia esse acompanhamento, vá buscar a Lu, Sim. ele precisa ir para a igreja.
Então ela sempre quis me conduzindo sempre nos caminhos do Senhor. Isso foi muito oportuno para mim e algo que hoje eu valorizo muito, Amém. mas Que bênção. muito, muito mesmo. Que bênção. Foi um investimento que ela fez no passado. Eu disse que foi o maior depósito, o maior investimento que ela fez foi Verdade. lutar, Muito sábia. isso, lutar por mim. Aí você toca em um assunto que é muito forte. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Né? E a minha vozinha, a Euflosina, Dona Nê, né, chamada Euflosina, ela teve muita sabedoria em me conduzir nos caminhos do Senhor. Há um texto que a gente lê e ministra na igreja, principalmente na apresentação das crianças: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Verdade. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E ainda que o mundo faça ofertas, ele vai ponderar, ele vai botar na balança, vai trazer à tona, vai pensar. E isso, em algum momento, vai ser uma reflexão que vai ser um divisor na vida. Ainda que dê ali uma saidinha, mas sabe o caminho de volta? Vai sentir saudade, né, pastor? Com certeza. Que bênção. E essa saudade, ela nos deixa mais apaixonados pela presença de Deus. É verdade. Então, a minha infância, eu hoje repito o texto Jó, quando ele olha, porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas ele diz: Senhor, agora eu te conheço por contigo andar, entendendo o propósito de Deus para todas as coisas. Amém, verdade. Então hoje eu entendo que tudo foi um propósito de Deus para mim chegar aonde eu estou. Na adolescência eu tive uma oportunidade que marcou muito a minha história. Eu cito o nome dele porque foi algo que marcou muito. Ele não está mais entre nós. Se tivesse, o Vicente estaria com a mesma idade minha hoje, né? Então, para homem não tem problema falar a idade, então Vicente estaria aí com 45 anos, né? Jovem. Jovem, como gente jovem. Minha idade, eu também não tenho problema em falar. Pronto. Então, combinou aqui. E aí, Cristiano e Vicente, ele chegou em casa, disse: Ei, Luciano. Eu disse: O que é, Vicente? Ele: tem um negócio para a gente fazer. Olha. Rapaz, eu descobri uma escola de música. Olha. Vamos aprender a tocar violão. E aí, eu costumo dizer, nessa onda de Vicente, de aprender a tocar violão, eu disse: Vicente, eu não tenho violão, eu não tenho nem condições de comprar um violão agora. Ele: não, meu tio vai me prestar um violão, a gente vai estudar o exercício e vamos juntos. E a gente apresenta lá na escola e te arruma um violão lá. Beleza. Como de fato, a escola tinha um violão, mas ela não cedia para a gente treinar os exercícios em casa. E eu entrei e comecei ali a aprender os primeiros passos. Olha. Me lembro que a gente andava mais ou menos uns 2 quilômetros a 3 para buscar o violão, treinava o exercício e devolvia o violão. Então tinha que ser algo bem aproveitar. Muita vontade, né, de querer aprender. Era aproveitar aquela oportunidade de você ter aquele instrumento. Isso era aqui em Vitória da Conquista? Aqui em Vitória da Conquista. Sou filho da terra. Amém. E nós estudamos juntos, aprendemos. Vicente desistiu e eu continuei. Que maravilha. Eu continuei. Me lembro que no dia do meu aniversário, eu estaria ali completando 12 aninhos de idade, e a minha mãe falou: vou te dar um violão de presente. Ai, que maravilha. Mas essa história vai marcar também aqui. Você pode crer, viu? Que o negócio. Olha, eu ganhei o violão. Sim. Fui comprar o violão. Comprei aquele violão, um violão branco, que gostaria de ter aquele violão, mas, amém. Quem sabe um dia eu vou comprar um branco para deixar ela me lembrar dele. E quando nós chegamos no terminal de ônibus para vir para casa, os ônibus estavam em greve. E eu disse: e agora? Mas foi bom. Eu agarrei nesse violão, vim abraçado, cheguei em casa, caminhei do centro até aqui a Patagônia. Mas aquilo me marcou porque eu estava ganhando um presente que estava marcando a minha história. Então a música fez parte.
Depois eu tive a oportunidade, eu fui para o conservatório, estudei música clássica lá. Depois estudei mais um pouquinho, me aprofundei e amo, a música corre nas veias, né? Que bênção. Depois disso eu entendi o meu ministério da música, do louvor, da adoração. Nós chegamos a gravar alguns projetos, né? Projetos locais, gravamos 2 DVDs, né? E um CD. Esse material, por sinal, todas as vezes que eu assisto, ou alguns amigos de longe ou de perto assistem e manda para mim, diz, olha, quem está aqui. Então isso me traz uma graça muito grande, eu fico muito feliz. Então assim, todo investimento que nós aproveitamos, ainda na infância, na adolescência, na juventude ali, eu consegui absorver e apliquei isso. Sim. Né? Apliquei. Soube aproveitar, né? Soube aproveitar. Eu conto isso porque é muito importante. Claro. Eu me lembro que nós sempre falamos, né, sobre a música secular, a música cristã. Sim. Para mim, o que mais eu pondero isso muito, valorizo muito isso, são os caminhos, aonde você quer chegar. Verdade. Eu não discuto muito sobre isso. Eu só entro num tema seguinte: aonde você quer chegar? O que é que você quer? Eu me lembro que eu tinha ali 17 anos de idade, estudava muito, né? A gente começa a treinar, escala melódica, escala tal, e tanta escala e tanta coisa. E ali eu parava no quarto, começava a estudar acordes, escalas, harmonia, ritmo. E um amigo descobriu, falou, está estudando muito. E ele me convidou para fazer parte de uma banda secular, queria fazer vários shows. Só que o convite dele foi um convite que ele foi muito... chocou muito com a minha fé. Porque ele disse assim para mim, olha, quanto é que você ganha? E na época eu ganhava talvez um pouco menos que um salário mínimo. Eu conto isso porque marcou muito a minha decisão naquele tempo. Sim. E eu disse a ele falou, olha, você vai ganhar isso praticamente num fim de semana. Meu Deus. Olha como pesou. E eu, músico de igreja, sim, às vezes não levava nem um tapa nas costas, ou quando levava era de reclamar. Ei, tocou muito mal. Verdade. Ei, você foi muito ruim. Muito ruim hoje, hein? Não prestou atenção, hein? Ei, você não acompanhou bem não, tá? Então aquilo eu falava assim, cara, eu vou para um lugar, que ele pesou muito. Mas depois, Cristiane, eu concentrei e disse assim, não, peraí, eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Aleluia. E da forma que você falou, a nossa recompensa, ela vem dele. Ela vem de Deus. A nossa recompensa vem de Deus. E eu disse, não, eu não vou. Não vou. Amém. Não vou. Foi uma escolha minha. Sim. E hoje, a minha decisão lá no passado, ela reflete hoje. Amém. Né, as minhas escolhas lá refletem no que eu estou vivendo hoje. Né? Desde quando conheci minha esposa, né? Leonara Matos, e hoje nós temos 2 filhas, né? Uma é Letícia Matos, 16 anos, e Luciana Matos, que já está com 20 anos. Né? Então eu já estou... São 2 filhas, né, que me dão um prazer muito grande. Elas são envolvidas na obra e têm os seus objetivos, seus projetos. E graças a Deus a minha família é uma bênção. Glória a Deus. Né? Uma família que está ali diante do altar do Senhor, buscando a graça do Altíssimo e cada dia na espera de um milagre. Sim. Na espera de um milagre. Eu digo, olha, como é que tá? Estou na espera de um milagre. Amém. Sempre, sempre. Eu creio que as bênçãos estão me seguindo. Glória a Deus. E eu costumo dizer que tem algumas coisas que vêm assim, que o Espírito Santo envia para a gente bem na hora que a gente está conversando. E fica à vontade, deixa fluir. E aí, nesse fluir aqui, eu sempre, quando eu estou falando sobre isso, eu não me preocupo, mas eu fico sempre na expectativa. A Bíblia diz que as bênçãos nos acompanham. É verdade. E elas nos procuram, porque elas querem, é verdade, pastor, estar conosco.
E aí o que que eu digo? Ei, ele está me acompanhando. Em algum momento ela vai chegar em mim. Verdade. Em algum momento ela vai chegar. Vai chegar. O milagre é assim. É. A gente sempre está na espera de um milagre, Aleluia. né? E a nossa vida no dia a dia É é um um milagre. milagre. Então, isso não é, isso é algo que a gente caminha tranquilamente É verdade. e na condução do Espírito Santo, Sim. as coisas vão acontecendo. Flui. Né? Na vida do É. cristão, eu digo, nada é por acaso, mas Verdade, tudo pastor. é dentro de um Na direção propósito, dele, né? dentro da direção de De Deus Deus. para nos abençoar. O senhor falou sobre, né, o DVD. Na época vocês montaram um ministério de louvor. É isso? Sim, Tem um nome, como foi, quem eram esses integrantes, para ter mesmo que as pessoas que estão nos que assistindo, bacana, né, vamos ficar lembrar, sabendo, vamos né? lá. Vai lá buscar na internet, o pastor falou sobre o ministério tal. Então, nós começamos um projeto bem caseiro, na igreja, aquela vontade de fazer. E depois eu disse, rapaz, eu vou para o estúdio. Estúdio naquela época era algo muito, era difícil demais, Caro demais, né, muito pastor? caro, não era tão acessível. Sim. E aí nós descobrimos uma oportunidade e na época foi o primeiro projeto. Ninguém tinha ido ao estúdio, nós tínhamos ali, vou lembrar de todo mundo, quer ver? Rafael no baixo, Olha. Rafael Cortes, Naldo na bateria, Davi na guitarra, Fábio no teclado Que e eu bênção. fazia violão e voz. E nós entramos para o estúdio. Isso em que ano, Perdão, não pastor? era na guitarra, nesse projeto não era Davi, era o Samuel. Isso em que Ah, ano? aí vamos colocar aí 2010, Sim. 2011, por aí. E gravamos um projeto, CD. Eita, era vai gravar, todo mundo Eita. começou a gravar, tá gravando, O peso da Eita, responsabilidade, toalhinha só, enxugando aqui o suor. Ai. E eu me lembro, inclusive no finalzinho a gente elaborou uma canção e eu convidei algumas pessoas para cantar também. Foi Moan, foi Josi. E nós fizemos tipo um coral ali no estúdio. Foi muito boa a experiência, né? Esse primeiro projeto foi Vida Abundante. Projetozinho Vida Abundante. Sim. Ele gravamos, desfrutamos, foi muito bom. Aí depois de um tempo, o Senhor colocou algo no meu coração e a gente começou a caminhar de uma forma diferente. Naquele intervalo ali, a banda cresceu também. Aí veio trompetista, que era Acelino, a gente chama de Silu, Popó, e veio um saxofonista, que é o Fagner, nós chamamos de Guinha. E esses dois componentes chegaram pra gente, foi muito bom. Na época que o Diante do Trono chegou, aí tinha aquelas canções com metais, Sim. e a gente ali empolgou, né? Vamos fazer tudo, agora era o cover do Diante do Trono. E nós ficamos ali um tempo naquele projeto, naquela visão. Banda muito grande, eram quase um micro-ondas para levar. E aí depois nós mudamos a configuração. Sim. E eu comecei a caminhar com a configuração menor. A gente chamava de um power trio ou um quartetozinho, que era baixo, batera, eu no violão e guitarra. E às vezes teclado e às vezes não. E aí começamos a caminhar. Aí veio o primeiro projeto, o segundo projeto gravado, porém o primeiro em vídeo, áudio e vídeo, Sim. porque o outro só foi áudio. Esse projeto foi muito bom. Amém. Eu tive a oportunidade do Adson Sodré, que é um músico muito fera da nossa região aqui, né? Ele mora em Jequié, mas atende a região toda, é um músico conhecido internacionalmente. Amém. E ele me ajudou, a gente fez esse projeto. Mas ficou muito bom. Que bênção. O segundo projeto já foi um projeto mais trabalhado. Nós fizemos ali no SEMAI. Sim. Foi um projeto bem mais trabalhado, um resultado assim bem fantástico. Ali fizemos uma noite de gravação, 1 quilo de alimento, envolvimento de uma plateia muito bacana. Se você for lá, Luciano Ribeiro, cantor gospel Luciano Ribeiro, você vai ver lá todo o nosso projeto. Você vai ver ao teu encontro, você vai ver todo o projeto ali dentro e você vai gostar demais, vai curtir muito. Vai lá, gente, Muito procura aí. mesmo.
Então, bênção, pastor. gravamos esse Aham. último projeto e ainda estamos curtindo ele. Glória a Deus. Demos uma parada, Uhum. porque ocorreu outros projetos e por graça e comando do Eterno, ele nos deu outras direções, Sim. né? Mas eu continuo ainda, eu brinco sempre quando eu falo em algumas igrejas. Quando vem um convite, eu pergunto, pastor, é só louvor, louvor e palavra? Sim. Aí eu pergunto a ele, pastor, é cabelo e barba ou só cabelo? Se for os dois, eu faço ministro louvor, respiro um pouquinho Sim. e dou uma A palavra, né? Porque hoje a gente conseguiu, Ai, que nessa bênção. multiforme graça do Pai, É. a gente conseguiu absorver e a gente tem a música Uhum. e tem o ministério pastoral Sim. também. E nos leva a alcançar um público, vários públicos, né? Glória a Deus. Eu tenho a oportunidade hoje, agora recente, eu estou muito feliz, até com algumas coisas que aconteceram agora recentemente, ainda nesse mês de setembro, foram 2 convites, né, do quartel de Polícia Militar para 2 formaturas. Maravilha. 2 formaturas. Tomar uma água, né? Fica à vontade, também vou tomar uma aguinha. A primeira formatura foi de 24 anos dos profissionais, os 24 anos de carreira deles. Pensa numa tarde aí que eu fiquei feliz demais. Que maravilha. Né? Aquele momento de gratidão a Deus. Né? O salmista disse que daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Verdade. E aqueles homens e mulheres, toda aquela equipe ali, agradecendo a Deus. Amém. Por 24 anos de carreira. Que bênção de Deus. Foram lembranças assim. E o Senhor nos dirigiu com um tempo de música e também com um tempo de palavra e orações. Maravilha. Depois recebi outro novo convite e o segundo convite foi os 15 anos também de uma turma. Outra turma. E Maravilha. aquela turma também nos marcou muito. Eu estive ali com um coração muito grato. Então Deus tem levado a gente em vários lugares. Maravilha. Através tanto do Ministério da Música, como do Ministério da Palavra, da oração, Sim. da intercessão, de várias formas. Aleluia. Eu tenho estado neste convívio, nesta convicção. Sim. E na consciência bem tranquila de que Ele é multiforme graça. Aleluia. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e usa quem Ele quer. Ele então é perfeito, não adianta, né? Ele é perfeito. Pastor, e como surgiu essa... Olha, eu descobri que eu tenho um chamado pastoral. Foi alguém que descobriu ou você sentiu? Olha, eu sempre envolvido na igreja, com os ministérios, né? Eu costumo dizer que eu só não fui, que eu me lembro, eu não fui líder de mulheres. Mas ajudei sempre, porque eu me lembro que algumas irmãs idosas, né, que até hoje eu visito, ela conta esse testemunho. Ela diz assim, olha, Lu ia nos momentos de evangelismo com a gente. Amém. Ele nos levava, ele estava com a gente, então eu estava ali também no grupo de mulheres. Eu muito envolvido na obra, mas a questão pastoral, não só eu, acho que muitas pessoas, alguns correm ao encontro, eles querem. Sim. Pagam, com todas as forças porque querem, né? E alguns, desculpa essa expressão verdadeira, mas alguns lutam até com seus próprios braços. Sim. Que acaba cansando lá na frente. Verdade. Diz assim, não era isso que eu queria. Era só um momento que eu estava em êxtase, ou sei lá, eu quis ser pastor. Sim. Abre igreja, faz cálculos. E eu, Cristiane, correndo do ministério. Eu dizia assim, não, negócio de pastor não é comigo, não. Eu vou ficar na minha aqui. Eu quero. Muito espinhoso, né? Quebrando cabeça com gente, rapaz. Que não é fácil. Mas um dia, eu tenho 2 coisas que me fazem refletir muito nesse tempo que eu estou vivendo. Uma delas foi um culto que eu cheguei aqui. Nesse culto eu já pregava, eu já fazia louvor, intercedia, e eu estava ali para qualquer coisa na igreja, né? Mesmo não tendo um cargo pastoral, mas eu estava trabalhando. E uma irmã, bem idosa, eu cito o nome dela em alguns cultos, e quando eu falo sobre isso, eu cito o nome dela. Sim. A irmã Losa,
Na entrada da igreja, ela me abordou Hum. e disse assim: olha, eu vejo o senhor um pastor. Amém. Aí eu falei, essa irmã tá com brincadeira. Primeiro que eu nunca nem vi essa irmã falar nada aqui. Sim. Aí me entregando uma profecia, uma palavra dessa, tão séria. eu guardei. É importante, né? Eu guardei. A gente precisa guardar as profecias. Verdade. Não vamos julgar, não. E eu guardei. Passado alguns anos, eu percebi que o Senhor começou a estreitar mais e me conduzir para uma visão pastoral. As missões, eu já tinha missões. A igreja, fora. E um tempo me marcou também uma tia minha, ela disse assim, ô Lu, tudo isso que está acontecendo na sua vida, você já carregava isso. Você já carregava. Deus já lhe chamou para cuidar de pessoas. Amém. E ela trouxe algo que você precisa, você que está no Pode Crer, precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Amém. Cristiane, ela disse assim, olha Lu, quando você via alguém sem tomar banho na rua, você chamava manhã e falava com manhã, manhã, aquela pessoa precisa comer e tomar banho. Ai, que lindo. Eu, garoto. Sim. Ela me fez lembrar isso. Sim. De todas as pessoas. Uhum. Eu vi uma pessoa na rua suja, sem um banho, com fome. Eu falava, manhã, aquela pessoa precisa tomar um banho. Ai, Ela que precisa lindo. vestir uma roupa. Uhum. Ela precisa comer. Então, esse evangelho, ele me alcançou desde a infância. Aleluia. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho da solidariedade. De amor. De você amar, solidarizar. De você querer aquele bem que você tem, um banho. Sim. Coisa simples. Verdade. Um banho. Mas você tem um banho. Você tem uma roupa. Verdade. Algo Você pra comer. tem um pão na mesa. E eu usava isso. E manhã atendia. Que bênção. Manhã atendia. Então aquilo começou a me aquecer mais. Aleluia. E eu comecei a orar assim, Senhor, se for a tua vontade, eu quero viver a tua vontade. Aleluia. Eu quero viver. E aí fiz a minha parte, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Sim, verdade. A igreja tem um curso teológico, Sim. o ITQ, eu fiz ITQ, peguei as fases ali, fiz as provas, avaliações, passei. E aí eu disse, não, agora eu estou pronto. E aí eu disse, Senhor, eis-me aqui, como de fato, de verdade. Eu já tenho o evangelho, eu vou compartilhar com as pessoas. Eu quero ser mais um que o Senhor possa usar nessa geração. Amém. E aí estou eu. Eita glória. E estou eu, né? Eu já vinha coordenando juventude da região também, a nossa região, e a gente reunia ali 600, 800 mil jovens. Olha que bênção. E eventos que marcaram muito a nossa história. Eu já teve eventos que eu saí ali, Cristiane, em lágrimas. Aleluia. Em lágrimas. Eu já tinha essa pegada que a gente diz assim, essa pegada de realizar eventos, né? Eu fiz vários eventos na cidade, com Cassiane, com o pastor Antônio Cirilo, André Valadão e muitos outros, né? Kleber Lucas e outros. E eu já tinha e todos os eventos que eu saía glorificando a Deus. Eita glória. E esses eventos finais de jovens, agora que nós fizemos, congressos, encontros, eu saía chorando de alegria, porque eu via os jovens recebendo a graça, sendo renovados, e aquilo me marcava. Sim. Então, eu sempre carregando isso, de o outro receber aquilo que a gente deseja, né? Verdade. Que a gente recebe, compartilhar. Então, o evangelho é isso, é você compartilhar. Verdade, pastor. Não adianta hoje eu pastorear e não ter nada para compartilhar com as pessoas. É verdade. Então eu carrego desde a minha infância ali esse desejo de compartilhar, né? Desde aquelas pessoas mais humildes que precisavam de um banho, de uma roupa, Que bênção. que precisava de um cuidado, de um prato, de comida, de um pão. Desde lá até hoje eu carrego. Então, inclusive a minha forma de pastorear hoje é essa. Amém. É de atender as pessoas, né? Tanto no âmbito espiritual, quanto na necessidade do dia a dia. Né? Eu quando eu assumi a igreja, eu já assumi também com esse propósito,
de sempre dividir o que a É gente a primeira tem. igreja que o senhor assume, pastor, É a como primeira pastor? igreja. É a igreja que eu me converti, Eita, glória a Deus. que eu Então o senhor sempre congregou aqui? sempre aqui. Oh, que Eu bênção. saí, por exemplo, para ajudar alguns pastores, né? Sim. Fiquei na sede ali com o pastor Edson um ano, Uhum. auxiliando ele, ajudando nos projetos. Sempre saí ali um pouco para ajudar alguns pastores, mas a minha casa, Que bênção de o meu Deus. campo de treinamento Foi aqui. foi aqui. Então aqui é como se eu É, dissesse assim, eu conheço aqui é. Estou no meu desde reduto. estou aqui, Que é o meu bênção. povo, É. eu tenho uma graça que eu tenho é entender que a igreja, desde as crianças, Uhum. adolescentes, juniores, adolescentes, jovens, adultos, eu amo todos eles. E eu Amém. sinto amado por É essa muito igreja. bom, né? Sinto amado por essa Que igreja. bênção. Que maravilha. Ô, pastor, já tem quanto tempo que o senhor lidera agora essa igreja? Agora como pastor dela? Como pastor de posse mesmo, com a Sim. igreja, faz um ano, dia 21 de novembro. Olha. Mas eu fui nomeado por trás das cortinas, Sim. né? Lá, sem câmera, sem nada. Quando eu fui chamado, foi em setembro Sim. do ano passado, Sim. após a nossa convenção estadual. Uhum. E depois esperamos o tempo certinho. Eu não estava com pressa de nada. Né? Eu costumo dizer, vamos devagar aí, porque acho que se a gente correr vai cansar Sim. muito rápido, né? Então É. vamos devagar. Então nós assumimos, né, com culto de posse, dia 21 de novembro de 2022. Amém. Então, de lá para cá, aí começou a acontecer muitas mudanças. E eu me lembro, Cristiane, que eu cheguei em um dos nossos reuniões, eu disse, gente, o nosso primeiro foco é entender como a igreja está Sim. a nível de pessoas. Uhum. A gente quer uma igreja que cuide, uma igreja que zele, uma igreja que ama as pessoas. Sim. E vivam realmente uma comunidade que a gente possa atender a necessidade Amém. do outro. Verdade. Eu cheguei a dizer, gente, eu não quero ninguém aqui com luz cortada, com água cortada, sem o Amém, pão na pastor. mesa, Verdade. sem... Ó, a igreja vai ser uma igreja que Pronto. participa com você. Glória a Deus. Aí nós lançamos projetos, cestas básicas, a gente atende hoje, Que bênção cestas de Deus, básicas, viu? nós temos um culto que é a Manhã da Bênção, Sim. toda sexta-feira, e uma vez por mês a gente atende aqui com cestas básicas. Glória a Deus. E fora isso, a necessidade de algum irmão. Então eu entendi que a igreja tomou esse corpo, Uhum. abraçou essa causa e a gente trabalha com esse foco. Esse não foi um projeto que ele seria um projeto temporário, não. É um projeto Permanente. permanente. Glória a Deus. Até Jesus voltar, Amém. a gente compartilhar o pouco que temos. É. Ninguém tem tão pouco que não Que bom possa seria se todas as dividir. igrejas vivessem assim, né, pastor? Ah, com Esse é o certeza. verdadeiro evangelho de Cristo, Sim. que Cristo nos ensinou, né? Ô, pastor, e como é que é conciliar a igreja, né, pastorear uma igreja, ter esse ministério, né, de louvor, que o senhor está sempre indo, né, às outras igrejas, cumprir também essa agenda, e também com o trabalho secular, que eu sei que o senhor Sim. também, né, tem o trabalho secular. É bem corrido, né, pastor? É a minha vida, se a gente for falar aí na linguagem do mundo, aí é uma loucura. É uma vida louca, assim, É incompreensível Sim. para muita gente. Mas eu, que estou vivendo essa vida, eu me sinto carregando coisas leves. Aleluia. Não tem Faz coisas que peso. gosta, né, pastor? Porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu amo, né? Pronto. Eu fui preparado para isso. Amém. Então, assim, hoje aqui na igreja, o Ministério de Louvor, hoje eu tenho uma graça de... Eu até disse a vocês, né? O altar fumega. Fumega. Então, Glória a eu Deus. tenho discípulos aqui, que hoje aqui na igreja a gente tem equipes de louvor que eles querem que eu ministre. Pastor, você vai ministrar que dia? Eu digo, rapaz, eu estou sendo ministrado, eu estou com vocês. Aleluia. Mas assim, todos que sobem no altar, Amém. eles têm uma unção, uma graça de Deus. Glória a Deus. Então aqui na igreja, eu ministro quando eles faltam. Tem vezes que eu acho que eles fazem de propósito. Olha, vamos deixar, vamos
Fala para todo mundo para que ele ministre hoje. Mas aqui eu ministro, às vezes, né? E as saídas eu controlei bastante. Hoje, por exemplo, tem pastores amigos que falam, rapaz, você não consegue sair domingo. Eu falo, pastor, eu tenho meu compromisso. Domingo para mim é complicado. Sim. Mas algumas agendas, né, eu ainda consigo me organizar. Que bênção. Mas eu me programei para os domingos eu não sair do nosso culto, né? Não sair, a gente está à mesa, todo mundo aqui cultuando, celebrando. Então, domingo eu estou aqui. E eu tenho alguns dias da semana que eu abro a agenda para mim também estar ministrando. Você fala de alguns dias, quais os dias de culto aqui na igreja e o endereço, né? E de repente alguém que está assistindo é de Vitória da Conquista, né? Tem o desejo de vir conhecer a sua igreja, de vir participar do culto, cultuar com vocês. Que inclusive quando eu estiver aqui no domingo, né? Eu vou depois ouvir os dias de culto. Eu quero vir também participar do culto, cultuar com vocês. Vai vir sim. Então, aqui na igreja nós temos culto nas quartas-feiras, né? Que é o nosso culto, a quarta da vitória. A gente inicia aqui às 19h45. Sim. É um culto expresso, eu falo que é um culto expresso, que 21 horas a gente já está ali encerrando, mais ou menos esse horário. E os domingos, que são os cultos públicos. Domingo ali a gente inicia às 18, né? Então eu quero te convidar aqui na Igreja Quadrangular Patagônia, né? Rua Caxias do Sul, 274. Que é ao lado da Feira da Patagônia. Não tem erro, que é uma referência, né? É uma referência. É fácil de encontrar. Pode nos acompanhar também no YouTube, né? No nosso canal aí. Tá? E participar conosco. Mas a igreja, praticamente, nós temos culto todos os dias, porque nós temos rede de oração. Sim. Pastor, eu quero pedir oração. Segunda-feira, nós temos um culto de oração. Aleluia. Nós temos um ciclo de oração, segunda-feira às 19 horas. Nós temos, na terça-feira, ensaio com os grupos de dança, teatro, coral, no período, né? E na quinta-feira, nós temos uma quinta-feira rede de homens, né? Culto de homens. E outra quinta, rede de mulheres. Então, a cada quinzena nós temos também. Nós temos também, na sexta-feira, que já é um culto fechado, que é uma reunião de diaconato. Sim. E algumas reuniões de louvor. E aí nós aproveitamos todos os dias. Sexta-feira pela manhã, a manhã da bênção, às 8 horas da manhã. A manhã da bênção. Nós oramos aqui por cura, milagres, pela família. Pastor. Então a gente tem aquele ato profético, a gente tem uma mesa. Na mesa as pessoas colocam peça de roupa, água. Glória a Deus. Coloca tudo, irmãos. É a fé. Amém, é verdade. No dia que a gente perder a fé, acabou. Então, eu creio, eu volto lá, eu digo, olha, quando eu era garotinho, a minha mãe colocava peça de roupa em cima daquele radinho e orava a água. Então, colocava peça de roupa minha, da família. Hoje a minha família, 97%, 98%, todos servem ao Senhor. Glória a Deus. E os que não estão servindo agora, mas conhecem o caminho, e em breve vai estar todos no mesmo reduto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Crê no Senhor teu Deus. E vai ser salvo tu e a tua casa. Então, os nossos cultos são esses. E eu abro minha agenda pessoal ali para uma segunda, uma terça-feira, uma quinta-feira, uma sexta, eu consigo atender. Algumas reuniões aí que nós temos na cidade de pastores, algumas igrejas. Eu vou, os sábados. E deixando bem claro que o senhor não só canta, como também prega, né? Eu canto e prego, cabelo e barba. O cachê vai ser dobrado. Aí eu falo com o pastor, pega R$2, dobra ele bem e fala para o cachê dobrado. Cachê dobrado. Mas eu tenho, essa disponibilidade de estar servindo, né? E Deus tem feito grandes coisas, milagres e maravilhas. Amém. Aí o que acontece? Nós temos 24 horas, temos a agenda que a gente pode criar. Então, hoje eu tenho uns negócios, tenho empresa. Amém. A prova é o Senhor ainda me conduzir com tudo isso. Se perguntasse para mim hoje, no fundo do meu coração, eu dizia, olha, não, eu só quero cuidar das coisas do Senhor, do reino. Mas tudo é no seu tempo. Eclesiastes, capítulo 5. E tu tem um propósito, Tudo tem um tempo e um propósito. Então, se eu estou ainda com toda esse enlace e todo esse projeto, empresa, eu me formei em administração
E Deus tem trazido uma graça para mim que tem servido em Glória todos a os âmbitos da Deus. minha vida, né? Glória a Eu tenho Deus. aprendido muito. E a nossa vida é de aprendizado. Aprendo hoje, amanhã, depois. Nunca, né? Somente, só depois, quando acabar Sim, tudo, nosso fôlego. Mas até o fim a gente é aprende. Então, Cristiane, verdade. eu tento todos os dias conciliar isso, né? Sim. Eu tenho família, Uhum. que é em primeiro lugar, É, né? Deus, família. isso. Eu tenho a igreja, tenho os negócios, Uhum. né? Meu coração, é o que eu sempre tenho orado, Senhor, porque se o meu coração estivesse nos negócios, eu não conseguia Sim, pastorear. Não conseguia. é verdade, pastor. Porque sempre ia estar o cifrão, né? A cédula, e ficava difícil. A pessoa pregando, quer dizer, eu marquei uma reunião, o cara vai fechar um negócio É, comigo, então eu não consigo. Então hoje, Deus, minha família, a igreja e a empresa. A aleluia. empresa porque eu recebi uma palavra de um amigo, o pastor Antônio Cirilo, ali batendo um papo com ele me ensinou isso. Ele disse, Luciano, a tua empresa também é um altar, É, porque lá Deus te colocou para abençoar famílias. Então, é verdade, pastor. a gente tem um ditado, eu vou tentar lembrar aqui, Cristiano, tem um ditado que diz assim, a gente aprende com os nossos Isso. com os nossos caminhadas Sim, e a gente aprende com caminhada de outras pessoas. verdade. Eu conheço pessoas que têm 20 empresas. Uhum. Eu conheço pessoas que têm 10 fazendas. Uhum. Eu conheço pessoas que têm N negócios. Eles estão vivos. É. Eles estão rompendo. Uhum. Você me perguntar, mas o que você tira de proveito disso? Eles estão de pé. É. Eles respiram. Uhum. Eles vão à praia, eles viajam, eles fazem. O que Jesus, quem era? Será que a gente ia aguentar o Rojão? Uhum. Ele disse, olha, ei, vocês não conseguem orar comigo? Os caras estavam cansados. Faltou dizer assim, Jesus, você não cansa não, Jesus? Tá aguentando. Você não cansa não, Jesus? É. Depois de uma caminhada quilométrica, ô Jesus, a gente está descansando. Então, assim, a gente entende, Cristiane, que nem todo mundo vai ter o mesmo ritmo É. nosso. Eu acredito que isso já vem de um nível de respeito. Sim, Se eu não consigo acompanhar ou que as pessoas não conseguem me acompanhar, bom, não tem problema. Mas eu acredito, eu creio assim, eu não posso simplesmente querer que eles me acompanhem, sim, né, ou eles queiram que eu pare. sim. Então, é essa questão que eu me apoio muito nisso. Então, hoje eu tenho uma agenda, eu procuro honrar essa agenda, cuidar dessa agenda e manter tudo equilibrado. Eu sei que não é fácil, não é. Às vezes choca, mas eu estou administrando isso com a bênção de Deus Amém. e tem dado certo. Por Glória a exemplo, Deus. tem um momento festivo, aí eu consigo me organizar para estar lá. Sim. Tem um momento de luto, de Uhum. dor, eu consigo me organizar para estar com aquela Pronto. família. É. Então eu procuro me organizar. E qual o ramo desse seu negócio, pastor? Que de repente alguém, Logística, sim, de repente alguém está ouvindo e fala, olha, é logística, só ah, que o meu negócio de logística eu trabalho diretamente com as empresas, hum, né, multinacionais e nacionais uhum, também. Por que eu digo isso? Porque eu tenho recebido muito telefonema. hum. Pastor, tem uma mudança para você fazer. Aí eu Então falo, não é nessa área eu de não faço mudança. mudança. Pastor, tem um negócio de trazer de São Paulo. Então as pessoas, às vezes, alguns até não compreendem. Você está Sim, entendendo? aham. Pô, liguei pro pastor, o pastor não deu nem a Não mínima. atendeu a minha, né, o Aquele meu pastor é pedido. arrogante, ele é muito. É, Ele era só um deve estar favor, rico. por favor, por que não me atendeu? E eu ia pagar, ele está pensando que eu ia pedir a Pedir ele. de graça, não ia pedir, não era de graça, não. As pessoas têm muito isso. Então, É, de não eu compreender, não né? abro muito porque é outro processo, outro ramo de negócio. Sim. E E aí não hoje dá conta, né, não dá pastor? conta, hoje é muito fechado. Por exemplo, tem irmão que quer trazer uma cama que ganhou. A gente não transporta porque tem que ter uma nota fiscal. É, Então, assim, tem coisas que a gente não consegue atender. sim, Então, o ramo é logística, distribuição, mas de repente vai ter pessoas da nossa empresa isso. lá no teu É comércio. verdade. Aí o que pode acontecer? Pastor, eu fui tratado mal. Pastor, o teu colaborador não me ajudou. Aí eu entro. Aí é Mas que diferente, né, isso, pastor? rapaz? É. Você não tratou bem
A nossa irmã em Cristo, e o cliente ainda. O que aconteceu, irmão? Então, esse trabalho eu tenho ali com eles. Eu tenho aprendido muito. A gente sabe que no mundo dos negócios a gente tem muitos percalços, né? Temos algumas balizas ali que... Sim. E eu tenho um pedido de direção a Deus para a gente vencer cada dia. Amém. Né? O temperamento, a forma de lidar. Porque assim, um pastor numa empresa é muito complexo. Viu? Eu imagino, viu? Porque no momento que você precisa chegar junto... Mas peraí, vai me corrigir? Como assim? Ele é um pastor. E às vezes também você é visto... Você tem que ser 100%. Você errou, pastor, que é isso? Até um olhar diferente. Ó, não é pastor, me olhou, uma como é que ele me palavra. olhou? Olha como ele falou. A gente chegou a ter 35 colaboradores. Hoje nós temos um número menor, não tão menor, mas é uns 70% desse número, né? Mas eu percebo assim, quando é para me apertar o cerco, aí... e aí, tudo bom, pastor? Como é que tá? Aí me quebra. Você já dá Já pensou? uma respirada. Falou, peraí. E um amigo meu fala assim, olha, o nosso diretor, rapaz, nos ensinou que quando a gente entra, o coração tem que ir para a gaveta. Eu falo, rapaz, essa gaveta não tem não, cara. Eu ainda não tenho essa gaveta. Não achei essa gaveta ainda. Porque eu tenho uma razão, tenho. Mas eu tenho um coração. Sim. E a canção que a gente canta, né? Eu recebi um novo coração do Pai. Amém. Coração regenerado. Então, avalio muito. Sim. A empresa também, eu falo isso, glorificando a Deus. Amém. A empresa é uma empresa que dá oportunidade a muitas pessoas. E muitos sabem que já foram reabilitados lá. Amém. Alguns me chamam de maluco, de doido. Como é que você dá oportunidade? Eu falo, não, eu dou oportunidade. Amém. Então, eu sou essa pessoa que quer oportunizar o próximo. Sim. Né? Porque talvez ele errou ali, eu também, nós somos falhos. Ele errou, mas ele quer um acerto. Aleluia. E a oportunidade da gente acertar. Aí eu trago isso tanto no âmbito dos negócios. A igreja, por exemplo, aqui não é para sãos, é para doentes. Verdade. O próprio Cristo nos ensinou isso. Ele disse que ele veio para os doentes. Então, a igreja está aqui. Eu sei que muitos aqui não precisam mais de enfermaria. Ele não precisa, ou talvez ainda alguns que já estão há muito tempo, mas precisam de enfermariazinha. Alguns de UTI. E aí vai. Mas alguns já trabalham nesse hospital. Sim, verdade. E aí são várias, multifunções que o Senhor dá a cada membro de uma igreja. Um está ali no campo de oração, outro no campo da intercessão, outro no campo do evangelismo, outro no campo do ensino, outro no campo do cuidado da igreja, outro na visitação dos órfãos, das viúvas. E aí vai. E o ministério é isso, né? Verdade. E a sua igreja, ela participa muito assim, das atividades? Pastor, gosta? Que bom, né? Saber. Hoje, por exemplo, eu passei aqui no culto de juniores. Olha. Eu vim no culto de juniores. Desafiei eles e oramos juntos. Que bênção. E a nossa professora Maiana, que é psicóloga também, o Senhor nos deu uma psicóloga para cuidar de juniores. Olha que coisa maravilhosa, porque os juniores, essa fase, eles estão com uma necessidade muito grande. Sim. E é um conflito do dia a dia, de muitas coisas. E Maiana, juntamente com Norma, elas estão cuidando desses meninos. E esses meninos estão dando um resultado positivo. É isso que a gente quer. Por exemplo, o Binho acabou de chegar aqui com a turma, estava lá no Marçal, ali vendo ali o pôr do sol. É uma igreja que é envolvida. Amém. A nossa igreja. E eu oportunizo, né? Depois que eu assumi a igreja, eu nomeei 4 pastores. Amém. Eles estão comigo, né? Pastora Júlia, pastor Ayrton, pastor Dave, pastor Marcelo. Né? A minha esposa me ajuda. E os ministérios, a liderança da igreja e todos. Amém. Aqui eu conto, desde a criança ao adulto, eu conto com todo mundo. Glória a Deus. Se a gente fizer uma convocação aí aqui, flui, a igreja vem toda junta. Isso é bom. A gente, por exemplo, eu tinha um desejo, quando eu assumi, um dos desejos era levar a igreja na praia. E aí nós fizemos isso esse ano. Maravilha. Fizemos isso, um ônibus DD. Sim. E pensa em um momento Uma viagem de boa, comunhão. Né, pastor? Bom demais. Me marcou tanto, eu fico lembrando de cada coisa ali.
E até do meu momento que eu fui bater um futebol com a Sim. turma, lembrar do meu tempo de garota ainda, né, do futebol. Bom demais. E aí a panturrilha rompeu, eu não sabia ainda, nunca tinha tido esse negócio. Aí eu fui perceber que foi muito tempo que eu tinha parado no Sim. futebol, voltei sem preparação, É, mas estava me saindo sou bem, muito. até ali no futebol. Mas assim, a gente tomando café juntos, almoçando juntos, fomos para a praia juntos, Isso com a igreja inteira, pastor? fomos 60 e poucas Bem pessoas. corajoso. Eu estive ano passado com os jovens, tive o prazer de levá-los. Sim. Foram 30 e poucos, mais ou menos, né, esposa? Levamos, né? E foi uma viagem maravilhosa. E eu sei que marcou muito a vida deles. Eles sempre falam, Cris, quando é que iremos novamente? E como o senhor falou, né? Estar ali junto, sentar à mesa para comer junto, tomar café junto, brincar junto. Fiz um cronograma todo da viagem. Lá teve de tudo, pastor. Lá teve da gincana a colocar os meninos em forma, porque o meu esposo é militar. Então tivemos tudo isso, né? Então foi maravilhosa a viagem. E eles Que falam muito, bom. nós temos vídeos, né? E não tive outra oportunidade de levá-los, porque é muito caro para ir, né? E requer também tempo, né? Para estar organizando, que não é fácil, Mas né? quem sabe a Quem gente faz um sabe? aí, uma dobradinha, Ai, seria bom. Patagônia, Olá, quadrangular Patagônia com Belo Belo Campo. Campo. E eu topo, hein? Aí vai ser uma. Será bem? Se eles vão assistir esse podcast, já vão me cobrar. Cobre Cristiane, porque os meus aqui, a gente dá uma injetada neles aqui. Olha que eu topo, hein? Então, Que assim, a igreja está bênção. muito envolvida em todos os Isso é bom, projetos, né? pastor. Café da É manhã, importante. almoço, a gente tivemos agora recentemente, isso é bom eu falar isso aqui, porque foi um momento que nos marcou também. Uhum. A minha esposa, juntamente com a Jéssica, a esposa do pastor Marcelo, eles tinham me dado esse feedback, eu já estava no coração. Sim. Só que assim, a gente terminou um culto 30 minutos mais cedo. Uhum. Eu disse, eu terminei hoje mais cedo, ninguém vai para casa. Sim. Nós vamos para o anexo aqui e nós vamos tomar um café juntos. Ai, que lindo. E toda a igreja É bom demais. tomando um chazinho, Isso é tão um importante, café, pastor. um Essa biscoito. comunhão é muito importante. Marcou a gente demais, Cristiano. E o senhor falou um assunto, né, mesmo que já estamos com o tempo já avançado, mas eu não Sim. poderia deixar de falar sobre isso, dessa importância dessa comunhão. A gente percebe que hoje a maioria das igrejas está perdendo isso. Termina o culto, está muito no automático. Termina o culto, tchau. Não tem mais aquele conversar, né, tá ali, abraçar o irmão, dar uma palavra. Não tem mais esse tempo. É depressa, é rápido, vamos depressa, amanhã tem que levantar cedo, tem trabalho, tem não sei o quê. Isso que o senhor citou, isso é importante demais. Pegar esse momento, peraí, porque de repente a palavra de Deus ela é importante demais, mas naquele momento o irmão precisou de um abraço, de um olhar ali diferente do seu pastor, de um olhar diferente do irmão, né, da igreja, né, de estar nessa comunhão, nessa interação, isso é muito importante. Deu positivo pra gente, Muito porque importante. a igreja precisava desse Claro, momento. claro. E ali foi um momento muito espetacular. Então a igreja hoje, a Quadrangular Patagônia, ela está bem envolvida nos projetos. Estamos caminhando na visão. Sim. Eu tenho dito para Deus, Senhor, eu já venho também, porque a pastora Lourdes pastoreou aqui 35 anos. Uhum. Minha mãe na fé, minha mãe afetiva. E nesse pastoreio eu aprendi muito. Que bom. Então hoje a gente eu carrego, ela transferiu isso para mim. Então eu carrego Exemplo, isso, né, e a igreja vem junto. Amém. E a gente está assim, nós já fizemos 5 batismos esse ano. Eita, glória a Deus. Já estamos projetados mais 2 batismos. Sim. Então a igreja que está ganhando almas, cuidando, Glória a Deus. prosseguindo, rompendo em fé Amém. e avançando. Glória Né? a Deus. Então, Glória a Deus. que bom estar aqui com você. Bom demais. Eu queria compartilhar um Sim, texto em por favor, fica à Atos, vontade. capítulo 3, Sim. do versículo 1 a 8. Uhum. Isso traz para esse pode crer? Pode crer. Cristiano, isso traz um fechamento espetacular para a gente. Por quê? Porque todos entravam no templo. Uhum. Todos entravam. E davam moeda para aquele coxo. E talvez, quem sabe, antes desse momento, Pedro e João entrou também outras vezes. Sim. Mas sabe aquele dia que marca a sua vida, que marca a nossa história? A Bíblia vai dizer que eles chegam à entrada do templo, Formosa, e ali tem um homem. E aquele homem pede a ele uma esmola. Ah, Pedro estava zerado. Os dois sem uma banda de real.
mas eles carregavam algo que iria mudar a história daquele homem. Aleluia. Eu trago esse ponto importante. Uhum. A gente precisa carregar algo Amém. que não seja de valor físico, espécie, mas que seja um valor espiritual. Sim. Valores espirituais. E o que ele carregava, ele disse: ei, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o Nazareno, eu te dou uma ordem, eu te dou um comando. Aquele olhar para eles já foi um olhar de mudança, Aleluia. porque eles entenderam. A visão daquele homem já torna ampla. Ele já consegue ver o que estava recebendo. Ele disse: agora você vai levantar. Aleluia. E andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o Nazareno. Glória a Deus. Ele investe o que ele entrega o que ele tem, o que eles tinham para aquele homem. E a história encerra. Uhum. Aquele homem toma posse. Porque às vezes você dá uma palavra, mas a pessoa não toma posse. Verdade. Quando você receber uma palavra, tome posse dessa palavra. Amém. Ele tomou posse, ele levantou. Ele andou. Processo, viu? Levantar é um processo. Andou. Processo. Só que ele falou: é muito pouco. Porque o que eu recebi foi muito grande. Ele começa a saltar e a glorificar. Aleluia. Então, processos. Você só conseguiu levantar hoje? Amém. Conseguiu andar? Glória a Deus. Você conseguiu ir ao templo? Vai saltar de alegria e vai louvar a Deus. Glória a Deus. Então, eu dou essa palavra para vocês, Amém. para todos nós. Vamos viver os processos. É verdade. Levantar. Ah, pastor, mas eu tô arrasado. Não consigo. Minha vida está um fracasso. O senhor não sabe o que eu estou passando. Mas eu te dou uma palavra. Levanta e anda em nome Aleluia. do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, levantar é um processo. Uhum. Andar é um processo. Saltar, outro processo. E glorificar Aleluia. é outro É processo. verdade, pastor. Então, que a bondade do Senhor É. permaneça sobre cada um de nós. Para mim, é um momento muito maravilhoso. Tá? Que bênção, viu? Com Eu quero lhe você. agradecer muito, novamente, né, pelo Senhor ter nos concedido essa bênção. E só mesmo Deus, né, para estar nos dando essa oportunidade, né? Muitíssimo obrigada, pastor.